Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi pessoal, bom dia. Começando mais um Morning Call aqui no My News. Hoje quem vai conversar com a gente nessa terça-feira é o Dan Cava, da TAG Investimentos. Bom dia, Dan. Bem-vindo ao Morning Call mais uma vez. Bom dia, obrigado por mais essa oportunidade. Dan, aqui no Brasil, expectativa para o Copom amanhã, né? Mas também tem Fed nos Estados Unidos. Isso, a agenda essa semana é bem carregada, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora. E acho que os dois principais grandes eventos vai ser quarta-feira, primeiro com a decisão do Fed nos Estados Unidos, logo em seguida, no final da tarde, a decisão do Copom no Brasil. O mercado hoje já tem uma precificação aí de queda muito perto de 50 basis points, né? 0,5% na taxa Selic, ela sairia de 6,5% para 6%. Isso aí já tem uma precificação em torno de 65%, 70% para esse cenário. O outro cenário alternativo seria uma queda de 25 basis points, de 0,25%, que a gente vê aí uma probabilidade em torno de 30%. E um cenário alternativo, com uma probabilidade bem menor, seria uma queda de 75 basis points, de 0,75%. Então, acho que o resumo da história é que o mercado já migrou para uma expectativa de queda de 0,5%, com a Selic saindo de 6,5% para 6%. As expectativas estão muito concentradas nesse cenário. Para a reunião do Fed, a gente já tem um dissenso muito grande, tá? A gente tem expectativa, alguns esperando queda de 0,25%, né? A juro americano saindo de 2,5% para 2,25%, e algumas pessoas, talvez em menor número, esperando uma queda dos Fed Funds em 0,5%, saindo de 2,50% para 2%. Eu estou mais no campo aí do 0,25%, né? O Fed caindo os juros de 2,5% para 2,25%. Acho que esses dois grandes eventos vão dar aí o tom dos mercados a partir de amanhã à tarde, né? O Fed costuma sair em torno de 3 horas da tarde de quarta-feira. Acho que vai ser bastante importante para o mercado essa agenda de bancos centrais. Essa expectativa em torno do Fed fez o dólar subir ontem, né? Subiu bastante. Na verdade, a gente está tendo um movimento meio que global de dólar forte no mundo, e o Brasil está um pouco à mercê desses fluxos globais, nesse interregno que a gente tem aí, onde o Congresso está em recesso e onde a gente tem poucas mudanças no cenário econômico de Brasil. Então, se a gente pegar os últimos dias, especialmente ontem, a gente tem um misto de dólar forte no mundo, que foi puxado pela queda da Libra, na Inglaterra, de novo naquele cenário do Brexit, né, da saída da Inglaterra da União Europeia. A gente tem um primeiro-ministro novo, ele tem adotado uma postura um pouco mais combativa, isso tem feito a Libra cair bastante, isso acabou puxando o dólar no mundo e teve impacto, isso reverberou um pouco aqui no Brasil. E a gente tem um pouco de efeito de final de mês, onde sempre você tem alguma demanda de saída de dólares do Brasil e você acaba pressionando o câmbio para cima. A gente chegou a ver o dólar de novo ali perto do 3,80, tendo girado perto do 3,70 aí ao longo do começo do mês. Então, de fato, a gente tem um misto de coisas. Tem um pouco de expectativa de Fed, que chegou a estar mais concentrada na queda de 0,5 e hoje migrou para o 0,25. Teve a questão da Libra na Inglaterra, teve um pouco de dólar forte no mundo e tem a questão dos fluxos de final de mês que acabam puxando o câmbio um pouco mais para cima. Falando em exterior, teve uma rodada de números ruins, né? Isso, acho que eu tenho abordado esse tema aqui toda semana, né, com uma visão um pouco mais cautelosa, para não dizer negativa, com relação ao cenário internacional, mesmo que a gente continue vendo as bolsas globais, principalmente as bolsas americanas nos picos recentes e as bolsas principalmente de Europa e de alguns países emergentes também nos picos não históricos, mas desse ciclo econômico, mas por outro lado o cenário econômico continua muito ruim e essa noite a gente teve mais uma rodada de dados negativos, né? Então, só para citar alguns, a gente teve uma produção industrial no Japão muito fraca, né, com uma queda de quase 4% no mês. A gente teve um PIB da Suécia, que é um país que está ali na Europa, muito abaixo das expectativas, na verdade um PIB negativo no segundo trimestre do ano. Um PIB da França, que já é uma economia mais relevante,
também abaixo das expectativas. Índices de confiança do empresariado na Europa também patamar negativo pela primeira vez desde 2013. Então, um conjunto de indicadores, não é só um indicador numa região e outra. A gente está vendo esses dados econômicos mais fracos, essa desaceleração, ela ser contaminada ao resto do mundo, ela está bastante espalhada. Então, de fato, a gente continua a ver uma dicotomia entre cenário econômico, dados econômicos e preços de mercado. Eu tenho reforçado isso aqui quase que semanalmente, que em algum momento essas coisas vão precisar se conversar. Ou a economia de fato vai estabilizar, ou os bancos centrais vão ser capazes de estabilizar a economia global, ou a gente de fato tem níveis de preço de ativos financeiros que podem estar errados e eles teriam que se ajustar a essa nova realidade econômica global. Nos Estados Unidos, na sexta-feira, sai o número de emprego, os últimos foram bons. No geral, os dados americanos eles estão muito melhores do que outras regiões do mundo, né? O que a gente tem visto é que a economia americana, olhando ao seu redor, é a que está mais saudável em termos de crescimento, em termos de emprego e em relação à inflação baixa e controlada, né? Então, de fato, essa potencial queda de juros por parte do Fed na quarta-feira, o pessoal tem chamado de seguro, né? Eles vão cair os juros porque o mundo desacelerou muito e eles estão vendo que isso pode ter um impacto futuro na economia americana. Os dados correntes, né, a fotografia da economia americana no curto prazo, ainda é uma economia que cresce a taxas mais baixas do que no passado, mas a taxas ainda saudáveis. Então, o Fed está tentando ser proativo nessa queda de juros. Até por isso que tem-se essa dúvida se ele vai cair 0,25 ou 0,50. Eu acredito que ele caia a 0,25, mas ele deixa espaço, deixa a porta aberta para quedas futuras. Os dados de emprego, de fato, eles continuam saudáveis, eles não estão tão robustos como eles estavam ao longo do ano passado e ao longo do começo desse ano, mas eles ainda estão em patamares relativamente fortes, né? A gente está falando de uma taxa de desemprego aí na faixa de 3,6%, 3,7%, que é muito baixo, não só em termos históricos, mas quando a gente olha outros países e regiões do mundo. Tá certo. Dan, muito obrigada pela conversa hoje. Boa terça-feira para você. Obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada pela companhia. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e amanhã tem mais Morning Call. Até lá.